Olá a todos, meu nome é Cícero. Meu nome é Isadora. Nós somos alunos do primeiro semestre de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso, Unemate de Cáceres, e vamos falar para vocês um pouco sobre o uso das tecnologias dentro das metodologias ativas. Bom, nós separamos entre quatro tópicos que vamos estar trabalhando: a metodologia ativa, as tecnologias digitais, a relação entre esses dois termos e também alguns exemplos práticos. Então, falando um pouquinho sobre as definições de metodologias ativas, a gente tem então na metodologia ativa um estudante protagonista do seu próprio processo de aprendizagem, então ele vai ser o sujeito ativo, enquanto o professor ele vai ser apenas um orientador, um mediador desse processo de aprendizagem do aluno. Então, a metodologia ativa ela vai se diferenciar da metodologia tradicional, porque na metodologia tradicional é o contrário, né? A gente tem, na verdade, o professor como protagonista, como detentor de conhecimento, e a função dele é transmitir esse conhecimento para os alunos, enquanto os alunos são apenas os sujeitos passivos, que têm a função apenas de absorver esse conhecimento. Além disso, na metodologia tradicional, geralmente, utiliza-se apenas as avaliações somativas, enquanto na metodologia ativa utilizam-se outros tipos de avaliação e não somente a avaliação somativa, como, por exemplo, a autoavaliação, a avaliação interpares também. Bom, e é interessante justamente esse professor como orientador, um mediador, que através dessa orientação é possível haver uma maior troca entre essas experiências. Porque justamente o professor já está acostumado nessa modalidade específica, então o processo de aprendizado pode ser muito mais direcionado e a experiência pode ser mútua, pode ser compartilhada tanto entre o professor quanto o aluno, o que pode estabelecer um certo foco nessa aprendizagem e favorecer o desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos. E é importante também falar de uma certa diferença entre essas técnicas e as metodologias dentro de todo esse processo. As técnicas são basicamente os meios ou as ferramentas para a concretização das metodologias, e a metodologia em si seria o processo como um todo, ou seja, a integração de todas essas técnicas, além da formação da grade curricular em cima dessa metodologia ativa, ou até mesmo essa interação entre aluno-aluno, aluno-professor, ou aluno e curso ou escola como um todo. A gente vai falar então agora sobre alguns exemplos de metodologias ativas. Existem várias. A primeira delas que a gente vai falar é a aprendizagem baseada em problemas, que é o PBL. O PBL consiste em compreender o problema a ser investigado, analisá-lo e criar objetivos e hipóteses que serão discutidos em grupos. O método PBL ele segue sete passos e um dos diferenciais do PBL é que ele promove conhecimento de diferentes áreas. No campo da medicina, a gente consegue perceber isso claramente. Quando a gente pega um problema, no método PBL, a gente consegue identificar vários tópicos a serem estudados. Muitas vezes, aqueles tópicos já foram estudados anteriormente, então a gente faz uma revisão. Muitas vezes, não. Então, além da gente conhecer novos tópicos relacionados a diferentes áreas médicas, a gente pode também rever outras coisas que já foram estudadas. E além disso, o método PBL, uma das vantagens é instigar os alunos a procurar diferentes maneiras de como resolver um problema. Então, tudo isso faz com que o indivíduo ele desenvolva várias habilidades. A gente tem também o estudo de caso, onde os alunos empregam conceitos já estudados para análise e conclusões em relação ao caso. Então, o estudo de caso é um método de pesquisa ampla sobre um assunto específico. E depois de pronto, esse estudo de caso ele pode ser um modelo de referência para outros estudos. E os objetivos de um estudo de caso ele vai variar de acordo com a área em que ele vai ser utilizado. Bom, eu vou falar agora sobre dois processos dentro da metodologia ativa. É interessante falar que eles foram processos já desenvolvidos em meio ao processo digital, ao meio digital. Então, eles têm uma maior influência com esses meios digitais, que no caso seria a sala de aula invertida, que é onde eu tenho um estudo prévio de determinado assunto, ou seja, o professor ou ele disponibiliza um vídeo
para o aluno, feito por ele mesmo ou por outro professor, em que esses alunos vão, em casa mesmo ou no seu ambiente, assistir esse vídeo, fazer todas as análises possíveis, para posteriormente na sala de aula ter toda a discussão e um debate mais direto acerca daquele vídeo. Também é possível encontrar a aprendizagem por pares, em que o desenvolvimento e o estudo ele é feito por meio de questões feitas em sala de aula. Então, é feito, primeiramente, passado todo o conceito e definição do conteúdo, onde tem também o possível debate. Posteriormente, é feita uma prova de múltipla escolha, e após isso, os alunos se reúnem e, em grupos, debatem sobre as questões certas ou erradas, e a partir daí direcionando uma definição uma forma mais ativa de sanar as suas dúvidas através dos seus erros e acertos. Além disso, a gente tem também o método TBL, que é o aprendizado baseado em equipes. O TBL ele surgiu com o objetivo de melhorar a aprendizagem e desenvolver a habilidade de trabalho colaborativo por meio de tarefas de preparação e aplicação de conceitos, feedback constante e avaliação entre os pares. Então, o TBL ele vem justamente com o objetivo de trazer uma aprendizagem colaborativa por meio de temas relacionados com o dia a dia, temas contextualizados que podem ser vistos na realidade. O TBL também segue algumas etapas. A gente tem também a problematização, que incita o aluno a observar de modo crítico a realidade e fazer a relação entre a teoria e a prática. Essa problematização também ela segue certas etapas. E na Unemat, no curso de medicina, a gente utiliza algumas desses tipos de metodologias ativas, como o PBL e a problematização. Bom, agora a gente vai estar abordando mais especificamente as tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDICs. Bom, primeiramente eu acho importante nós trazermos uma definição sobre o que seria essas tecnologias. Dentro da definição do dicionário, utilizamos aqui como exemplo o Michelis, a definição como o conhecimento técnico e científico com aplicações em um determinado campo particular. Ou seja, nós temos determinadas construções, inovações, de acordo com conhecimentos específicos de cada indivíduo, mas não necessariamente ligados aos meios digitais. É uma ideia que nós temos que tecnologia sempre está ligada ao meio digital, nem sempre eu tenho essa relação. Inclusive, o Ferrarini, o Sareb e a Torres, eles trazem no meio da sua obra justamente essa relação do período histórico, em que eles abordam as tecnologias são diferentes equipamentos e recursos, frutos da criação da mente humana, que transformam as relações de produção e de vida em sociedade ao longo da história da humanidade. Inclusive, eu posso usar como exemplo esses processos ao longo da história da humanidade, a criação da roda ou a descoberta do fogo, que foram tecnologias não necessariamente ligadas ao meio digital e que auxiliam e sempre estão auxiliando o indivíduo ao longo dos anos. Além disso, então, trazendo para as novas tecnologias atuais, as novas tecnologias são processos e produtos relacionados aos conhecimentos advindos da eletrônica, microeletrônica e telecomunicações. Então, essas novas tecnologias, o principal espaço em que elas atuam é o espaço virtual e a sua principal matéria-prima é a informação. Essas novas tecnologias de informação e comunicação, elas têm alternado significativamente os modos de produzir e disseminar informações e entretenimento, assim como o modo como a gente se relaciona hoje em dia. Bom, de maneira resumida, então, nós temos as tecnologias digitais de informação e comunicação, onde essas tecnologias podem ou não estar ligadas ao meio digitais, mas no assunto em questão, ela está relacionada aos meios digitais, que seriam a parte da internet e de todo o meio virtual. Nós temos também a parte da informação, que seria o conhecimento, o aprendizado que fica em cima disso, e a parte da comunicação, que seria o diálogo entre os indivíduos. Então, dessa forma, pelo conjunto dessa sigla,
nós temos a utilização de equipamentos eletrônicos, nós temos outros dispositivos como tablets, celulares, computadores, softwares e outros dispositivos no meio virtual que auxiliam em todo esse processo das tecnologias digitais de informação e comunicação. Bom, então fazendo uma relação entre a metodologia ativa e as tecnologias digitais de informação e comunicação, a gente não pode deixar de citar o José Moran, que é uma das principais referências em relação a esse tema. O José Moran ele é um dos fundadores do projeto Escola do Futuro da USP. Atualmente, essa Escola do Futuro ela privilegia o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre a sociedade do conhecimento e seus impactos nas áreas da comunicação, educação e informação. Bom, apesar de algumas metodologias ativas terem sido desenvolvidas anteriormente à criação ou desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, elas podem sim se integrar entre si. Isso porque essas tecnologias digitais têm funcionado de maneira complementar à metodologia ativa, de modo a potencializar os resultados por meio da facilitação e pluralização das técnicas de ensino. Então, na educação, essas tecnologias digitais, elas acabam sendo incorporadas às práticas docentes como meio de promoção à aprendizagem mais significativa e ilustrativa. Bom, e é justamente pelo que a Isa falou sobre a polarização e essa facilitação que nós podemos encontrar uma maior gama de pesquisa e até de acervos digitais que auxiliam em todo esse processo. Além disso, também é possível encontrar a facilitação do diálogo entre esses indivíduos e a promoção do debate e o desenvolvimento do estudo e do trabalho dentro do meio de aprendizado. Nesse sentido, como exemplificação também, dentro das técnicas digitais de informação e comunicação, é possível o desenvolvimento do ensino à distância, que inclusive a Unemat ela está utilizando o ensino à distância dentro do processo da metodologia ativa, seja por webconferência ou por outros dispositivos digitais devido à questão da pandemia, o que evidencia que é possível fazer essa junção entre as metodologias ativas e os ensinos virtuais. Além disso, existem outras ferramentas da utilização desse meio digital, como, por exemplo, os fóruns de discussão presentes nessa área, as salas de bate-papo, questionários, algumas provas ou atividades que são corrigidas em tempo real e podem ser debatidas entre esses alunos e professores. Também é possível encontrar cenários e contextos problemáticos elaborados por vários professores que podem ter acesso de outros professores também, auxiliando no processo das atividades, assim como o acesso de problemas reais ou acadêmicos, que também podem auxiliar no processo das atividades, provas ou questionários, auxiliando de maneira colaborativa. Bom, além disso, a gente tem também referências básicas de estudos e bibliotecas digitais para pesquisas, como é o caso das bibliotecas virtuais CAPES, Medline, Cielo. Todas esses sites eles possuem artigos, periódicos que são fundamentais no nosso processo de aprendizagem, assim como para o desenvolvimento de pesquisas científicas. Há também a possibilidade de utilização de ambientes online para o ensino à distância, como é o caso das plataformas Meet, Jitsi, Zoom, Microsoft Teams e entre outros existentes. Além disso, nós temos também os computadores, os projetores e os aplicativos que vão auxiliar nesse processo de aprendizado, principalmente por meio dos recursos audiovisuais, como vídeos, podcasts, músicas, que podem ser encontrados em aplicativos como YouTube, Spotify e em outras plataformas do Google, por exemplo. Falando um pouco então sobre o Google e a gama de ferramentas que ele oferece, a gente tem então o Gmail, que pode ser utilizado para o recebimento e envio de e-mails, tem também o chat lá e várias outras ferramentas dentro dele. Nós temos o Google Drive, que pode ser utilizado para arquivar documentos e entre outras coisas. Nós temos também o Google Agenda e o calendário, que podem ser utilizados na organização dos estudos, tanto para os professores quanto por alunos. E temos Google Documentos, para edição de documentos, temos Google Planilhas e entre outros.
Além disso, também nós podemos encontrar a gamificação ou ludificação. Como o nome já diz, seriam atividades, questionários que são abordados de maneira mais lúdica, por meio de ferramentas como jogos. Então, o aluno, de maneira mais interativa e participativa, ele pode fazer algumas questões, algumas atividades de maneira mais lúdica e descontraída. Aqui no caso nós usamos como exemplo o Kahoot, mas temos outros dispositivos também de gamificação. Além disso, a gente tem também a possibilidade de fazer mapas conceituais e mapas mentais em sites como o GoConquer. Esse site também, além dos mapas mentais e mapas conceituais, a gente também pode fazer fluxogramas, slides, flashcards e entre outras coisas que podem auxiliar nesse processo de aprendizagem, principalmente porque são meios ilustrativos de se ensinar, de se estudar também. Bom, e por fim nós temos a Microsoft, que de maneira semelhante ao que a Isa falou com o Google, nós temos mais uma segunda opção para a gama de ferramentas utilizadas. Então, seja pelo processo de documentos com Word, ou planilhas com Excel, ou questionários pelo Forms, a Microsoft também disponibiliza algumas ferramentas que auxiliam nesse processo de aprendizagem. No caso, nós temos algumas ferramentas a mais que também podem auxiliar, né, dentro do meio digital na metodologia ativa, como é o caso do Flipgrid, que é uma plataforma, um site que pode ser disponibilizado para alunos e professores, em que os alunos incrementam vídeos sobre determinados assuntos, e assim, nesse processo entre os alunos assistirem e também gravarem novos vídeos, eu tenho uma atividade mais ativa de ensino e conhecimento sobre determinados assuntos. Também é possível encontrar o Jamboard, que é um quadro digital que é disponibilizado pelo Google, em que alunos e professores podem, de maneira interativa, fazer anotações, desenhos, cálculos e variadas opções de maneira interativa também. Nós temos também as plataformas Mentimeter e Quizzes, que são ambas as plataformas é possível realizar perguntas interativas e também nessas plataformas é possível fazer rankings para ver quem acertou mais, quem acertou menos. A gente consegue ver também quais respostas as pessoas marcaram, se marcaram a resposta correta, se marcaram a resposta errada. Então são meios de realizar um estudo mais ilustrativo, um estudo mais ativo, significativo. Então, muito obrigada pela atenção. Eu e Cícero esperamos que tenha ficado de modo claro essa relação entre a metodologia ativa e as tecnologias digitais. Nesse slide, vocês conseguem ver a bibliografia que a gente utilizou para a formação do nosso trabalho. Obrigada! Você ia falar alguma coisa? Não, pode ir, eu errei. Você vai editar, né, depois? Eu pensei que você ia falar da Unemate. Tipo, Dá tempo de falar? Aham, dá. Alguns... Peraí, tô falando de temperatura. Ô, Santoro. Peraí. Oi. Vai sair o negócio do meu pai no fundo. Você viu, né, que passou um caminhão aqui. É bom que... Ai, veio. Esses cortes vai ficar tudo coisado. Tem até uma parte que eu tô fechando o olho aí, se você tirar. Se você puder tirar essa parte, eu agradeço. Desculpa, é porque uma aranha... Tudo bem. Isso aqui no meu pé. Então, muito obrigada a todo mundo.